Meu nome é Felipe Nazaré e esse vídeo faz parte de uma coletânea de apresentações sobre diferentes mercados de energia ao redor do mundo. Essa apresentação se trata do mercado de energia do Texas, que é operado pelo ERCOT. O ERCOT é o operador independente do estado do Texas, que é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 1970, com o objetivo de monitorar a confiabilidade do sistema do Texas. Na época, era operado pelo TIS, Texas Interconnected System, criado em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, para direcionar o excedente de energia para a indústria de alumínio no Golfo do México. No entanto, foi apenas em 1981, com 11 anos de existência, que todas as funções do TIS foram transferidas para o ERCOT, que se tornou o operador do sistema do Texas. Durante o século XX, o setor elétrico texano era regulado como bem público. Cada município tinha um único agente local responsável tanto pela geração, distribuição quanto transmissão. A desverticalização aconteceu gradualmente, através de duas mudanças na legislação, em 1995 e 1999. Em 1995, foi aprovada a legislação que permite a competição de geradores no mercado de energia em atacado. Em 1999, centenas de emendas na legislação do Estado foram aprovadas, dando início ao amplo mercado de atacado e varejo texano. As grandes utilities foram quebradas em 3 companhias distintas, uma de geração, uma de transmissão e uma de varejo. Toda essa mudança visava reduzir a tarifa de energia, melhorar a confiabilidade do sistema e oferecer aos consumidores mais opções de produtos. O ERCOT contempla aproximadamente 85% da carga do estado do Texas e, com mais de 25 milhões de consumidores conectados na sua rede, o ERCOT atende uma demanda energética de 43 gigawatts médios, além de uma demanda de ponta que já atingiu 73 gigawatts em 2018. Para atender essa carga, o ERCOT possui mais de 78 gigawatts de potência instalada, sua maioria dividida entre gás, carvão e eólica. Atualmente, a geração a carvão vem sendo suprimida ao passo que fontes renováveis têm se tornado cada vez mais competitivas. O grid desse sistema contém 75 mil quilômetros de linha de transmissão, com interconexões com o México e com o Southeast Power Pool. Existem diversos grupos de organizações envolvidas no monitoramento, manutenção e regulação no Texas, em que podemos citar o Electric Reliability Council of Texas, que é o próprio ERCOT, responsável por operar e manter os circuitos do Texas, garantindo a confiabilidade do sistema. Ele é supervisionado pela Câmara Legislativa do Texas e pelo PUCT, que significa Public Utility Commission of Texas. Este é o responsável por manter e garantir as regulações correspondentes à geração, transmissão e ao suprimento de energia sejam respeitadas. Ele também é responsável por arbitrar em disputas entre consumidores, utilities ou comercializadoras. As utilities foram criadas após a desregulamentação no Texas, que estabeleceu a competição nos mercados de atacado e varejo, e com isso não fornecem mais serviços de geração e venda de energia, apenas a manutenção e operação dos circuitos de transmissão e distribuição. As Electric Cooperatives, ou co-ops, cuidam da distribuição em pequenas comunidades rurais. São cooperativas pequenas, sem fins lucrativos, compostas pelos próprios moradores e clientes da cooperativa. E por fim, ainda existe o Qualified Settlement Entity, os QSEs, que são os varejistas que negociam planos diretamente com o consumidor final. Eles são também os responsáveis pelo contato com o cliente, ligação da residência à rede e cobrança de energia. O mercado do Texas pode ser dividido em 4 diferentes mercados: o real-time, o day-ahead, o de direitos de transmissão e os serviços ancilares. O mercado texano também pode ser considerado descentralizado devido ao resultado no mercado day-ahead. Logo, o ERCOT recebe montantes programados de geração e demanda e preços para geradores não programados na operação em tempo real. O mercado real-time funciona da seguinte maneira: o operador recebe cronogramas da operação da usina definidos pelo mercado day-ahead, curvas de oferta para usinas não contratadas no mercado day-ahead, curvas de demanda, limites operativos de transmissão e equipamentos, pontos de operação atual, critérios de segurança e produz uma estimativa da demanda energética. Através desses dados, o ERCOT roda um modelo de despacho econômico com restrições de segurança que resultam em um cronograma final de geração e preço de energia. As usinas não contratadas são obrigadas a fornecerem suas curvas de oferta de geração. Ainda, caso a demanda fosse exata, o mercado day-ahead já resolveria totalmente a operação do real-time.
Os resultados de geração e preço desse mercado são definitivos e calculados a cada 5 minutos. Falhas na geração são penalizadas e os preços para fechamento definidos para cada 15 minutos. Para entender melhor como funciona a operação do ERCOT, também é necessário explorar um pouco o mercado Day Ahead e um novo tipo de agente, o Qualified Settlement Entity. Tanto os consumidores quanto os geradores não apresentam suas ofertas de preço e quantidade diretamente ao operador do sistema. Elas são encaminhadas para os QSEs, que são responsáveis por realizar fechamento no mercado, definindo as quantidades que cada agente irá consumir ou gerar. Os QSEs podem comercializar energia entre si, o que facilita o fechamento do mercado. O resultado do mercado Day Ahead produz um cronograma de geradores que é então encaminhado ao ERCOT, o qual utilizará como base para o mercado real-time. Este mercado inicia sua operação às 6 horas da manhã, momento em que os agentes podem apresentar suas ofertas de preço e quantidade. Com um período de 4 horas para os agentes participarem, às 10 tem-se o fechamento do mercado para início do processo de clearing. Mais 3 horas e meia depois são divulgados os resultados. Através desse mercado, os agentes de geração podem ofertar produtos como a geração de energia mínima, o mínimo startup e a curva de geração para cada uma das 24 horas do dia seguinte. Após a definição desses montantes, entra-se no período de ajuste, em que os agentes devem informar ao operador qualquer alteração no cronograma, de forma a permitir que o ERCOT acione outro equipamento para cumprir com o fechamento do balanço e requisitos de reserva. O terceiro mercado explorado nessa apresentação é o mercado de transmissão. O contrato formado nesse mercado é meramente financeiro, servindo como um hedge para agentes contra a diferença de preços entre barras. Assim, mesmo que um gerador possua um contrato de direito de transmissão entre dois pontos, é possível que o mesmo não seja despachado, ou seja, não representa uma garantia de geração física. De todo modo, o agente que possui um contrato terá o direito de receber o montante devido ao gargalo na transmissão definido no mercado Day Ahead. Para os agentes que façam a aquisição desses direitos de transmissão, são realizados leilões ao longo do ano para contratos semianuais e mensais, leilões organizados pelo próprio ERCOT. A contratação de serviços ancilares ocorre de acordo com o mercado Day Ahead e com montantes definidos pelo ERCOT. O modelo de despacho utilizado na operação em tempo real otimiza tanto a geração quanto a reserva simultaneamente. São contratados 3 produtos: reserva de resposta rápida, regulação de frequência e reserva fria. Com base nesses produtos, o controle de frequência envia sinais aos geradores para realizar o controle do balanço de oferta e demanda. Dentre todos os produtos que apresentamos, nenhum deles garante uma contratação de longo prazo. Isso é uma característica do mercado do Texas. O mercado de capacidade é aquele que garante a expansão do sistema e a adequabilidade de suprimento médio e longo prazo. A inexistência de um mercado de capacidade nesse sistema poderia dificultar esse quesito, porém isso não é observado. E por que isso não ocorre? Para manter o mercado funcionando plenamente, é necessário que o regulador tenha algumas condutas diferentes de outros mercados. Dentre elas, podemos levantar algumas como: empresas de transmissão e distribuição não podem fazer parte da geração. Deve existir garantia para que essas empresas não favoreçam empresas parceiras, acesso indiscriminado à rede, ampliação da interconexão, redução da burocracia para a entrada no sistema, certeza regulatória e definição de regras que garantam o retorno a empreendimentos eficientes, como a inexistência de um preço-teto. Bom, essa é uma visão geral sobre o mercado do Texas. Além do mercado do Texas, você também pode encontrar mercados como o CAIS e o PJM junto às apresentações de nossos colegas. Muito obrigado!